Olá, sintam-se acolhidos nessa disciplina que se inicia hoje. Nós vamos tratar sobre gestão educacional e o tema da nossa primeira aula, gestão no contexto da educação brasileira. Eu sou a professora Vilze Vidotti Costa, sou formada em pedagogia e atuo com uma equipe pedagógica na área de gestão de um colégio aqui da minha região. Então, um pouco de propriedade para tratarmos sobre o assunto. Assim, convido vocês para observarmos juntos a nossa unidade de hoje. Então, a proposta do nosso trabalho hoje é pensarmos na importância de termos aí a compreensão sobre a historicidade relacionada à educação brasileira e se vamos tratar da gestão pensando no contexto nacional, gestão educacional, é importante termos a compreensão de que ela acontece pensando no governo federal, estadual, municipal. E, para tanto, nós temos também que entender o conceito de gestão educacional e gestão escolar. Existem as especificidades que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Continuando, o resumo da nossa aula está justamente no sentido de apresentar a vocês o desenvolvimento da gestão educacional ao longo da história. Para que isso aconteça e para que tenhamos a fundamentação no sentido de buscar a compreensão sobre o que vamos tratar, convido você para observar no quadro a contextualização do que propomos. Como a gestão educacional se desenvolveu ao longo da história é um dos nossos significados aqui. Assim como temos também outra questão importante no sentido de diferenciar o que é gestão educacional e gestão escolar. Como já dissemos, a gestão educacional ela é ampla, ela trata a questão da organização da educação no Brasil. E quando pensamos na gestão escolar, é aquela que acontece dentro do espaço escolar, seguindo toda a dinâmica proposta pelo espaço escolar, no que se refere à estruturação de documentação da escola, a maneira como a legislação que orienta a educação do Brasil é entendida, compreendida e colocada em prática dentro do ambiente escolar. Nesse sentido, convido você para pensarmos juntos, contextualizando e ressignificando historicamente todo o processo educativo no Brasil, fundamentados justamente nessa proposta de contextualização do histórico referente à organização da educação. Se vamos pensar na organização do contexto educacional, é importante a compreensão sobre como é que a escola vem se organizando em diferentes períodos desde a colonização. Então, para isso, a história da educação na ótica da gestão. A gestão ao longo da educação brasileira, ela toma diferentes formatos. Por exemplo, Brasil Colônia, de 1500 a 1759, nós temos aí os jesuítas influenciando na educação do Brasil e nós temos as casas de Beabá. Aqui, o ensino preocupado em ler, escrever, catequizar. Catequizar para quê? Para a submissão, para uma aprendizagem do que seria o trabalho e diferentes possibilidades relacionadas àquilo que prevê a educação nesse período. Posteriormente, período pombalino, nós temos as aulas régias, porque é um período de reforma e, ao mesmo tempo, vamos perceber que a educação nesse período nem um pouco valorizada. Com a vinda da família real para o Brasil, já vai existir algumas novas exigências, porque a educação segue exigência social, cultural, econômica, política. Então, nesse período, nós começamos a perceber algumas mudanças. E note que aqui já vai existir, por exemplo, uma tentativa de sistematização da educação. Justamente porque com a vinda da família real,
são sugeridas novas possibilidades para a educação. E nós temos aqui um contexto de que quase toda a população brasileira é de analfabetos. E existe também a possibilidade de mudança em várias situações, principalmente relacionadas ao cultural. E essas exigências vêm a partir da família real, da vinda da família real para o Brasil. Na sequência, vamos perceber que existe a proposta de uma estruturação para a educação do Brasil de acordo com possibilidades mais recentes. Então, nós temos aí o Manifesto dos Pioneiros, que é lá de 1932. Nós temos também a obrigatoriedade, e isso uma exigência social, obrigatoriedade da escola pública, gratuita, laica. E dentro dessas possibilidades, vamos observando a construção de uma legislação que trata sobre a educação no Brasil, até chegar na Constituição Federal de 1988 e da LDB de 1996. Temos aqui, então, a proposta de um governo federal e de políticas educacionais, na qual vamos observando também o MEC, já em 1953, como órgão responsável pela padronização, coordenação e integração das políticas educacionais. Ele articula tanto os aspectos pedagógicos quanto o planejamento e a avaliação dos planos e programas. Então, é importante também termos a compreensão de que o MEC gerencia os recursos financeiros distribuídos nacionalmente às instituições de ensino, prevê recursos para toda a educação. Se antes nós tínhamos o Fundeb, o Fundeb é criado no ano de 2007 em substituição ao Fundeb. Estrutura e organização da educação brasileira. O sistema educacional brasileiro, ele se organiza em 3 esferas. E essas esferas são distintas: federal, estadual e municipal. Cada esfera possui atribuições específicas. E dentro essas organizações que estão lá, por exemplo, dentro das instituições de ensino, cada realidade pode apresentar em suas especificidades uma organização diferenciada. Então, quando pensamos na organização da educação brasileira, nós também temos em comum aqui a questão das tendências pedagógicas, porque vai refletir justamente na maneira como o trabalho da escola vem sendo conduzido, assim também, no que se refere à organização da educação, a própria legislação aqui já apresenta o que compete à União, o que compete ao governo federal, estadual e municipal. Então, está posto na LDB que o governo federal, ele fica com a responsabilidade de estabelecer competências, diretrizes para a educação, norteando o currículo, os conteúdos, com o objetivo de assegurar uma formação básica em todo o território nacional. Então, compete ao governo federal buscar maneiras de avaliar a qualidade da educação em todo o território nacional. E uma dessas maneiras, observando o desempenho dos alunos a partir das avaliações externas que são propostas à escola. Ainda no que se refere ao governo estadual, voltando ao quadro, nós vamos entender que o Estado atua prioritariamente nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, compete ao governo federal a responsabilidade de compreender a maneira como a educação acontece em todo o território nacional. O Estado se responsabiliza pelos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio,
e compete ao município atuar sobre a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. No que se refere à educação infantil, a creche, a pré-escola, vai atender crianças de até a faixa etária de 5 aninhos, quando ela conclui a pré-escola. Os anos iniciais do ensino fundamental atende a criança na faixa etária de 6 a 10 anos e os anos finais de 11 a 14 anos, enquanto o ensino médio nós já temos lá os nossos adolescentes. Essa é realmente uma questão de concurso. O que é que compõe a educação básica? Então, nós temos educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a educação superior, a graduação, especialização, mestrado, doutorado, seguindo essa sequência. Ainda no que se refere ao Sistema Nacional de Educação, a nomenclatura vai modificando, a Constituição Federal e a LDB 93/94/96 estabelece mudanças para a educação no sentido de não só atendimento ao aluno, mas a questão da gestão, a questão da organização do espaço escolar, a maneira como a equipe pedagógica conduz o trabalho dentro do espaço escolar. Assim como existem aqueles que elaboram as leis, existem aqueles que vão colocar essas leis em prática e também existem aqueles que vão para a pesquisa, para a análise, para a observação dos pontos vulneráveis e para as críticas também, não é verdade? Então, observando no quadro, nós vamos ver que nesse Sistema Nacional de Educação, existem, segundo os pesquisadores, algumas divergências. Por exemplo, alguns acusam que a ausência de um Sistema Nacional de Educação sustenta graves fragilidades para a educação e pouco contribui para a superação das históricas desigualdades econômicas e sociais do país. Como parte dessa reflexão, podemos pensar que a ausência de referenciais curriculares nacionais, será que interfere? Ou de que maneira a escola desenvolve atividades a partir dos documentos que já são indicados para a escola? Voltando ao quadro, nós vamos observar que, para muitos, existe uma descontinuidade das ações educativas dentro do espaço escolar. E, a partir daí, sugere-se também uma fragmentação dos programas, a falta de articulação entre as esferas de governo e, justamente por isso, recai sobre a gestão a responsabilidade sobre diferentes situações que poderiam ser observadas na escola. A participação, porque tanto a LDB quanto já anterior à LDB, a Constituição, indica um novo formato de gestão para a escola. Se nós tínhamos antes um diretor que era indicado como um cargo político, muitas vezes não existia uma formação adequada para que ele se tornasse diretor. Atualmente, a partir da Constituição da LDB, é sugerida gestão democrática no espaço escolar, eleição de diretores, implantação de instâncias colegiadas como Conselho Escolar, APM, Grêmio Estudantil, participação da comunidade dentro do espaço escolar e, dessa maneira, também a integração de todos para que se efetive na prática aquilo que está indicado nas leis. Modalidades de ensino. Você já ouviu falar sobre modalidades de ensino? Qual a diferença entre, pensando aí nas diferentes possibilidades que a educação, e isso também uma construção histórica, nós tínhamos lá as diferentes fases, diferentes etapas, diferentes níveis que já vem proposto pela LDB,
assim como temos também a possibilidade de entendermos essa nomenclatura entendida aqui como modalidades de ensino. São várias as modalidades de ensino indicadas pela nossa última LDB. Observe no quadro. Nós temos educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, que pode estar atrelada à educação de jovens e adultos, à educação especial e tantas outras indicadas nesse nosso slide. Nós temos ainda educação no campo, educação escolar indígena, educação quilombola, educação à distância. Para cada uma dessas modalidades, nós temos especificidades. E se pensamos em especificidades, eu chamo a sua atenção para a educação especial. O aluno com necessidade educativa especial, ele tem o direito de estar presente em cada uma dessas modalidades de ensino. As necessidades educativas especiais, elas se apresentam de diferentes maneiras. Podem ser necessidades educativas transitórias ou permanentes. Pode ser aquele aluno cadeirante que vai estar em cadeira de roda durante muito tempo, assim como pode ser aquela criança que fraturou o braço, está com uma tala, com um gesso por um tempo determinado. Existem muitas outras situações na qual nós podemos pensar e a partir do pensamento de como acolher esse aluno no contexto da diversidade que a escola, seguindo a legislação, tem o compromisso de procurar desenvolver seu papel, nós temos a criança que vai apresentar um laudo médico, assim como nós temos aquela criança que os pais ainda não muito conscientes das necessidades e muitas vezes esses problemas são detectados dentro do próprio ambiente escolar. Uma deficiência física, motora, intelectual. Então é importante o compromisso do professor em sala de aula estar atento a essas necessidades do aluno, porque temos que pensar numa adaptação curricular. E aqui muitas vezes nós temos inclusive a resistência do professor para que se cumpra aquilo que está na legislação. O aluno tem direito a estar no espaço educativo e nós, como profissionais da escola, o dever de acolhê-los em suas necessidades. Na sequência, nós vamos observar como modalidade de ensino a educação de jovens e adultos. Mas quem é que é o aluno da educação de jovens e adultos? Note que a educação de jovens e adultos, ela se destina à faixa etária daqueles alunos que não tiveram a possibilidade de participar na escola em idade própria. E aí, muitas vezes, nós temos aqui aquele aluno refugiado que veio de outros países em função de greve, de uma guerra ou tantas outras situações, assim como nós temos o aluno que está lá permanente no sistema prisional, nós temos o aluno em conflito com a lei, nós temos o aluno que de repente foi excluído da escola pelos próprios profissionais da escola no seu passado. Nós temos o aluno com um problema de negligência familiar. Então, note que aqui são várias questões que envolvem, inclusive, questão estrutural. O transporte, a estrutura física do espaço que vai acolher o aluno, a questão familiar, cultural, que também pode estar envolvida em todas essas situações, somente no referente à educação de jovens e adultos. Mas nós temos em seguida educação especial. Note que está lá colocado, inclusive na lei, amparado pela lei, que a educação especial é uma modalidade transversal. Ela perpassa todas as demais modalidades de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. O aluno tem direito a estar na escola. Voltando ao nosso slide, a educação especial, ela é entendida como parte integrante do ensino regular.
e ela deve estar prevista no projeto pedagógico da unidade escolar, assim como em todas as atividades desenvolvidas pela escola. E temos também a educação à distância, que é uma outra modalidade de ensino, na qual inclusive você faz parte como aluno desse curso superior. Então, a educação à distância, ela se caracteriza pela mediação didática e pedagógica no que se refere aos processos de ensino e aprendizagem, que ocorre a partir da utilização de tecnologias da informação, da comunicação, justamente com estudantes e professores que estão aí de maneira ativa, participando em tempos e lugares diferentes. Inclusive, nós participando dessas atividades, nós temos aí a integração e, ao mesmo tempo, a possibilidade de conversar com você a partir de várias regiões do Brasil. Essa integração é favorecida pelas diferentes, aqui pensando na educação à distância, que envolve diferentes contextos, pensando nessa gestão educacional em diferentes regiões do Brasil e, ao mesmo tempo, tão integrados, tão próximos. E essa possibilidade, você como futuro profissional na área da educação, terá disponível, inclusive como ferramenta em sala de aula. Esse período em que você passa pela universidade é justamente já buscando maior experiência para, na prática, desenvolver atividades relacionadas ao trabalho pedagógico, ao trabalho relacionado lá à proposta curricular, o plano de ação do professor, planejado a partir da própria segurança e do êxito que você busca enquanto aluno nesse período de sua formação, de sua capacitação. Organizando a gestão em um espaço educativo, nós temos aqui como situação problema a Marieta. Então, eu convido você a buscarmos juntos uma solução para o problema que a Marieta nos apresenta. Note que no nosso material de apoio está indicado que a Marieta, ela se torna secretária da Educação em uma cidade intitulada Maracatu. A Marieta, ela está atenta à questão da legislação e se preocupa em propiciar a ampliação da oferta da educação infantil em seu município. Você consegue, como participante, integrante de uma equipe gestora, definir quais são os desafios de uma secretária da educação quando ela busca ampliar a oferta da educação em um determinado município? Será que você consegue indicar algumas demandas que seriam exigidas a esse profissional? Então, note que está na legislação que é direito do aluno a frequentar a escola e que deve existir escola para todos. Note que nós estamos falando da Constituição de 1988 e da LDB, que é de 1996. Então, será que existe escola para todos? Na sua região, como é que isso acontece? Então, pensando aqui em como auxiliar a Marieta, nós temos sim uma proposta de solução. No primeiro momento, estando atento à legislação vigente, pensando na maneira como podemos orientar, interpretar, executar o trabalho da escola, e pensando a início aí na educação infantil, é importante nós termos a compreensão do número de alunos em idade escolar e quantas instituições municipais já existem no nosso município que ofertam educação infantil. A partir daí, ainda temos que pensar se existe um número de alunos em idade escolar
e quantas instituições que ofertam educação infantil, nós temos a possibilidade de pensarmos numa lista de nome de alunos que estão lá aguardando um espaço dentro do contexto escolar. Temos também a questão do georreferenciamento. Será que essa instituição escolar é muito longe da residência dessas crianças, do domicílio dessas crianças? E a estrutura física desses espaços é adequado para trabalho desenvolvido com as crianças da educação infantil? É importante também pensar em como é que a escola vai implantar a educação infantil, porque existem os documentos escolares que vão ser estruturados pelos profissionais, pela equipe gestora da escola. E quais seriam esses documentos? Projeto político-pedagógico, proposta curricular, o regulamento interno da escola, o regimento escolar. Então, note que aqui já tratamos de 4 documentos importantes e que exige participação de todos, porque de maneira integrada não adianta só estruturar os documentos da escola, tem que de maneira efetiva fazer com que aconteça aquilo que está indicado nos documentos. Além disso, tem o planejamento, o plano de ação da equipe diretiva, tem também o plano de ação do professor para desenvolver atividades em sala de aula. Voltando ao quadro, nós observamos também a questão dos recursos financeiros para o desenvolvimento do trabalho. Recursos humanos, pessoas capacitadas. Consta na LDB que para atuar na educação infantil, os professores devem ter curso superior, formação em pedagogia. A merenda escolar destinada aos alunos, será que existe essa possibilidade? Se estamos aqui pensando na integração de todos esses itens. Aliás, a avaliação de tudo que vai sendo desenvolvido dentro do espaço educativo também é de responsabilidade da equipe gestora. Estrutura-se os documentos e a partir da estruturação dos documentos, buscar planejar, organizar, desenvolver, executar, observar a maneira como são conduzidas as atividades, para futuramente pensar-se também na avaliação de todo esse contexto. Observar a prática dos profissionais, observar a condução, a dinâmica das atividades pedagógicas, a metodologia utilizada pelo professor, as fragilidades diante desse contexto, buscar solução para essas fragilidades, assim como nós estamos auxiliando aqui a Marieta a encontrar uma solução para essa questão do número de vagas não ser pertinente àquilo que é proposto na legislação e a maneira como a equipe gestora do município vai buscar solução para esse problema. Diante dessas situações, também existe aqui agora a possibilidade da sua participação. Então, se estamos pensando na sua interação com o nosso trabalho, com as nossas reflexões a partir do que propõe a disciplina, observe no quadro quais são os desafios e as possibilidades para a gestão da educação brasileira. Todos nós temos o compromisso para com a educação. Você já consegue analisar de que maneira cada profissional pode colaborar para que a nossa educação seja uma educação de qualidade? Participe conosco, apresente aqui a sua colaboração. Vou ficar aguardando.
Agradeço a participação de vocês, muitas colaborações. E esse nosso trabalho é isso mesmo. O que vocês encaminham enriquece as nossas reflexões. O pessoal participando, colocando os desafios, as possibilidades, por exemplo, a maneira como desenvolver conteúdos, pensando aí primeiramente na infraestrutura desse espaço que vai atender as crianças. Depois, o tempo para desenvolver conteúdos. Então, cabe ao professor organizar o seu tempo. Profissionais engajados, olha que bacana essa reflexão de vocês já, né? Nós estamos iniciando a nossa disciplina, é importantíssimo o engajamento, o compromisso, a responsabilidade do professor para que se efetive na prática aquilo que está indicado no planejamento. Envolvimento da família, muito importante a participação da família para que conhecemos, então, além desse envolvimento, quando falamos de envolvimento da família, nós estamos falando da responsabilidade do professor em conhecer a realidade que a escola atende. Quem são essas famílias, o nível socioeconômico, a questão cultural, porque tudo isso vai envolver o trabalho da escola. E finalizando aqui, o envolvimento da comunidade. Quando a LDB fala da gestão democrática, ela está indicando eleição para diretores, ela está indicando a implantação de instâncias colegiadas, conselho escolar, APM, Grêmio Estudantil, integração da comunidade. É isso que vocês estavam aí indicando. Então, todas essas possibilidades vai favorecer justamente a educação de qualidade. Por quê? Todos estão preocupados em desenvolver um bom trabalho e quando existe engajamento, mesmo que não tenhamos todos os recursos, mas a situação realmente vai se efetivar na prática. Então, assim como nós temos a organização do trabalho, há também a compreensão sobre como desenvolver o trabalho a partir do planejamento. Plano Nacional de Educação e a gestão educacional. Quando falamos em Plano Nacional de... Você já ouviu falar em Plano Nacional de Educação? O que significa a organização nacional a partir de um plano no sentido de pensar essa organização da educação em todo o contexto nacional? Observe no quadro. O Plano Nacional de Educação, ele é um documento que busca articular o Sistema Nacional de Educação. Ele procura definir, alinhar metas e estratégias que vão nortear todo o trabalho do governo federal, estadual, Distrito Federal e municípios, porque a gestão, ela sugere compreensão no que se refere às políticas educacionais, participação, integração, como já foi dito anteriormente. Além dessa integração, planejamento, que se torna ferramenta essencial para o desenvolvimento das atividades, e justamente o Plano Nacional de Educação, que vem sugerir o alinhamento das metas, pensando sempre na qualidade dessa educação em todo o território nacional. Voltando ao quadro, assim nós entendemos que, como o Plano Nacional se preocupa com questões relacionadas a investimentos, financiamentos, nós vamos observar também que um dos principais objetivos do Plano Nacional de Educação, além de garantir a articulação entre os entes federados, ele também sugere a elevação do nível de escolaridade, a melhoria da qualidade de ensino, redução das desigualdades, pensando sempre na melhoria da organização do trabalho no espaço educativo. E isso vai refletir de diferentes maneiras na qualidade da educação. O Plano Nacional de Educação,
esse nosso último Plano Nacional de Educação, ele é aprovado em 2014 e existe um compromisso nacional, estadual, municipal e dentro do espaço escolar para que se efetive na prática aquelas 20 metas indicadas pelo Plano Nacional até o ano de 2024. Note que nós estamos em 2020 e restam aí 4 anos para que se efetive ou não. Então, justamente vamos o tempo todo estar, além de monitorando as metas, uma delas chama atenção. Por exemplo, já nem falo erradicação do analfabetismo no Brasil. Podemos dizer minimização do analfabetismo no Brasil. Você acha que existe uma solução? Por que é tão difícil erradicar o analfabetismo no Brasil? Voltando ao quadro, apresento a você as metas que tratam sobre, que estão lá indicadas no Plano Nacional de Educação, buscando maneiras de favorecer a qualidade do ensino. Meta 1. Metas para a garantia do direito à educação básica com qualidade. O grupo 2 trata sobre a redução da desigualdade, a valorização, aqui pensando no contexto da diversidade que o espaço educativo atende. 3. Sugere-se a valorização dos profissionais da educação. Mais atrelado à valorização dos profissionais da educação, nós podemos pensar também na sua capacitação para desenvolver o trabalho dentro do espaço educativo. A meta 4, ela trata sobre o ensino superior, que a partir, nos últimos anos, vocês mesmos têm a possibilidade de observar as novas exigências, as mudanças a partir daquilo que é sugerido pelo Plano Nacional de Educação. Grupo 5 amplia a visão sobre a gestão do espaço escolar. Agora com esse convite à participação da comunidade, à integração da comunidade, inclusive observando a maneira como são conduzidas as atividades dentro do espaço escolar. A questão dos investimentos para a educação e ainda nós temos aí a meta de número 19, que é justamente no sentido de assegurar condições no prazo de 2 anos para efetivação da gestão democrática no espaço escolar, associada ainda a critérios técnicos de mérito, desempenho, e sempre com consulta pública à comunidade escolar, prevendo-se inclusive recursos e apoio técnico. Então, o compromisso da escola está justamente na socialização do saber, daqueles conteúdos historicamente construídos a partir da relação do homem consigo mesmo, com os outros homens, com a natureza. E aí envolve também a questão da ciência, da técnica, da cultura, da arte. Então, conhecendo a realidade para justamente agir sobre essa realidade. A importância do professor ter a compreensão de quem é o seu aluno, quem é que a escola atende, quem é a família do seu aluno e, a partir daí também, realizar o planejamento seguindo a significação do espaço escolar para o aluno. Ressignificar a atividade, ressignificar metodologia, motivar o aluno, integrar esse aluno ao trabalho dentro da sala de aula, dentro do espaço escolar, faz parte desse contexto. Sempre pensando, eu profissional, compromissado, responsável e também capacitado para desenvolver as atividades que vêm sugeridas pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo município e pelos documentos da escola, na qual eu, como profissional da instituição, também contribuí para a sua elaboração.
Então, o compromisso é de todos, visando a qualidade daquilo que buscamos, a qualidade do nosso próprio trabalho. Porque quando avaliamos o nosso aluno, estamos também avaliando o nosso próprio trabalho. Se o aluno não aprendeu, nós também temos responsabilidade sobre essas necessidades e essas dificuldades dos nossos alunos. Gestão do currículo. Existe a necessidade de termos essa compreensão, mas afinal, quem é que elabora a proposta curricular e de que maneira eu, professor, posso desenvolver atividades em sala de aula a partir do documento que rege o trabalho da escola? Então, quando tratamos sobre a proposta curricular, nós temos sim, como profissionais, o compromisso de compreender aquilo que está indicado como conteúdos básicos necessários para que o nosso aluno aprenda e, ao mesmo tempo, o papel da escola é contribuir para a formação desse nosso aluno, para a sua integração e inserção na prática social, no mundo do trabalho. Então, isso começa desde os anos iniciais. Assim, qual a importância do currículo? Qual a importância da proposta curricular? Observe no quadro. O currículo, ele se torna a base que determina o alinhamento de processos e práticas pedagógicas, bem como o desdobramento dessas práticas nos diferentes níveis e modalidades de ensino. Se as primeiras escolas de ler e escrever já possuíam um currículo, o Ratio Studiorum, apresentado pelos jesuítas, nós vamos observar que esse currículo estabelecia a organização tanto administrativa quanto pedagógica das escolas, ainda durante a colonização do Brasil, apresentavam normas, e agora nós temos aqui a proposta curricular, que ela apresenta historicamente os conteúdos necessários, conteúdos básicos para a contribuição da escola no sentido de auxiliar na formação dos nossos alunos. E diante desse contexto, continuando nosso aprofundamento sobre as diretrizes propostas nessa perspectiva curricular, nós temos vários documentos que orientam a organização do trabalho, e aqui pensando nos documentos da escola. Diretrizes curriculares nacionais, elas vão estabelecer a competência do trabalho a ser desenvolvido na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Elas norteiam o currículo, os conteúdos mínimos que são assegurados para a educação básica. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, eles também vêm no sentido de contribuir justamente na estruturação desses documentos da escola. O referencial curricular nacional, ele vai nortear o ensino-aprendizagem, inclusive auxiliar no que concerne a avaliação daquilo que é proposto pela escola. Os temas transversais, que é uma outra vertente que perpassa todos esses documentos, os temas transversais são temas cotidianos relacionados à saúde, relacionados à relação do aluno com o meio ambiente. Outra possibilidade, violência doméstica, ou seja, isso também é específico de cada realidade. Então, justamente por isso que existe uma base nacional comum curricular e também o respeito à especificidade ligada à regionalidade. Em um determinado contexto, trabalhar a saúde é mais importante do que, estou pensando aqui, saúde é importante em todos os lugares, não é verdade? Todas as temáticas que envolvem justamente os temas transversais são temas contemporâneos, desafios contemporâneos. Então, perpassa todas as disciplinas. Não tem como um professor perguntar, mas como que eu vou trabalhar saúde em matemática?
dados estatísticos estão aí sendo apresentados o tempo todo. Então, tem sim como perpassar todas as disciplinas. E o último documento que nos é apresentado é a BNCC. Você já ouviu falar da BNCC? Base Nacional Comum Curricular? Ela apresenta conhecimentos e competências essenciais a serem desenvolvidas no nosso aluno. E ela ajuda a sistematizar, a organizar, a estimular reflexão sobre o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. Ainda sobre a BNCC, observe no quadro que a BNCC é um documento atual, é um documento construído com o objetivo de orientar toda a estrutura da proposta pedagógica, da proposta curricular das instituições de ensino. Ela é utilizada como uma das estratégias para minimizar a fragmentação dos conteúdos, assim como auxiliar na implantação de políticas públicas. Ela procura dialogar com toda a legislação educacional. É um tema atual e, ao mesmo tempo, se formos pensar na questão da necessidade histórica, a BNCC surge para estabelecer uma organização progressiva de conhecimentos e aprendizagens essenciais em cada etapa da educação básica, nesse contexto da diversidade. Então, note que os conteúdos são conteúdos básicos a serem trabalhados em todo o território nacional. Mas aí você pode perguntar, a BNCC é um documento que organiza, que orienta, ele é obrigatório a sua utilização? Então, a BNCC vem justamente para orientar o trabalho dentro do espaço educativo. Toda vez que dentro do espaço educativo vai se organizar um determinado documento, devemos sempre seguir lei maior. Então, governo federal, legislação nacional, legislação estadual, legislação municipal, até chegarmos no contexto da escola. Diante dessa possibilidade, nós temos também a integração do trabalho. A BNCC e o currículo. Quando pensamos numa base nacional comum curricular, mas o que significa trabalhar o mesmo conteúdo nas diferentes regiões do Brasil? Será que a escola consegue realizar essa proposta? Observe no quadro que a Base Nacional Comum Curricular, ela orienta a construção da proposta curricular, também do projeto político-pedagógico da escola, esclarecendo como as aprendizagens deverão ser organizadas em cada etapa da educação básica. Então, note que a LDB, ela ampliou a construção da BNCC. E, além disso, nós vamos observando que esse documento não foi estruturado do dia para a noite. Desde a própria LDB, já existe uma organização de vários grupos, né, de estudiosos, pesquisadores, a própria comunidade, participando de maneira integrada, dando sugestões, pensando sempre no aprimoramento dessa qualidade do ensino. Voltando ao quadro, nós vamos observar que será preservada, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, será preservada a autonomia da rede de ensino para adequar, adaptar os componentes curriculares, respeitando-se a diversidade de cada contexto educacional. Então, note que a BNCC direciona políticas públicas e ela sugere também formação, capacitação dos professores
para a acolhida e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de atividades desse aluno que hoje está em constante trabalho e, ao mesmo tempo, em constante participação no contexto de globalização. E nós, como profissionais, também temos que nos entender como cidadãos, participantes da globalização, e como profissionais acolhendo os alunos em sala de aula. As diferentes ferramentas que as tecnologias propiciam também favorece capacitação do professor, porque muitas vezes a escola tem lá laboratório de informática, várias outras ferramentas à disposição do professor e o professor não se sente capacitado para a sua utilização. Ainda nesse contexto, nós vamos observando que, tratando a Base Comum Nacional, ela apresenta competências gerais para a educação básica, no sentido de termos a compreensão de que a educação infantil ela vai se tornar o alicerce para a inclusão do aluno no ensino fundamental. Note que não estamos aqui indicando que a educação infantil deva alfabetizar a criança, mas sim propiciar a ela pré-requisitos para que ela esteja lá posteriormente inserida no ensino fundamental. E o ensino fundamental, ele tem a responsabilidade de aprofundar temáticas para que essa criança se aproprie dos conceitos indicados pelo ensino médio. A BNCC trata sobre os recursos pedagógicos, livros didáticos, trata sobre as competências e habilidades a serem desenvolvidas no aluno, no sentido de desenvolver e assegurar uma formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, ao mesmo tempo em que ela contribui para que os alunos possam desenvolver situações relacionadas à sua progressão no trabalho e em estudos posteriores. Competências gerais da educação básica, ainda tratando sobre educação infantil, note que as práticas na educação infantil, tendo a BNCC como documento que contribui para a organização da proposta curricular, então as práticas devem procurar articular a realidade da criança com os conhecimentos, aprendizagens e o desenvolvimento dessa criança. Para que isso aconteça, atividades como cuidar, educar, conviver, brincar, explorar, conhecer, tudo está o tempo todo sendo observado e utilizado pelo professor por meio dos campos de experiência. Então, o corpo, os gestos, os movimentos, as formas, a linguagem, tudo vai permitir que essa criança da educação infantil vá se desenvolvendo de maneira integral dentro do espaço educativo, na qual a própria legislação indica que ele tem direito a estar, permanecer, alcançar êxito naquilo que busca. No que se refere ao ensino fundamental e ao ensino médio, nós vamos entender que a ação pedagógica ela deve integrar conteúdos, métodos. Então, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, são muito importantes as seguintes questões: o que ensinar, para que ensinar, e isso está relacionado às diferentes áreas do conhecimento, aos componentes curriculares. E quando tratamos sobre o que ensinar, como ensinar, também estamos pensando no planejamento do professor. Os conteúdos são indicados pela BNCC. A BNCC é um documento nacional. A partir da organização do documento da escola, indicamos quais os conhecimentos, os conteúdos são importantes que vão contribuir para a formação do nosso aluno. A partir dessa, tendo a compreensão sobre a realidade
e planejando as atividades a serem desenvolvidas dentro do espaço escolar, é importante a reflexão do professor no sentido de estar, ao mesmo tempo que planeja, também questionando-se de que maneira eu posso contribuir para a formação desse aluno. Então, esse conteúdo é importante. De que maneira vamos desenvolver atividades no sentido de que o conteúdo auxilie a construção do conhecimento do nosso aluno. Diante dessas perspectivas, nós também temos aqui a responsabilidade. Gestão do currículo das turmas do ensino fundamental. Então, se tínhamos lá na educação infantil, nos anos iniciais, a possibilidade de planejarmos o nosso trabalho, nos anos finais do ensino médio, se estamos pensando na gestão do currículo, na gestão da proposta curricular, quais seriam as atribuições do professor, do pedagogo, da equipe pedagógica, da direção, naquilo que se refere à mediação do trabalho pedagógico junto aos professores. Então, note que quando problematizamos, nós também estamos aqui pensando nas competências indicadas pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Lá na BNCC está indicando que nós, como profissionais da escola, devemos nos preocupar com o conhecimento que o aluno já traz consigo a partir da sua realidade e valorizar esses conhecimentos. Pensar em maneiras de incentivar, de motivar o nosso aluno a desenvolver o seu pensamento reflexivo, o pensamento científico, participando de maneira integrada da proposta do trabalho em sala de aula. O repertório cultural construído, tanto no espaço escolar quanto não escolar, aquele repertório cultural que o aluno já traz consigo e de que maneira a escola pode contribuir para que ele ganhe consistência. Ainda o autocuidado, a questão cultural, a argumentação, a empatia, cooperação, todas são competências a serem desenvolvidas no espaço escolar. E para cada competência temos também habilidades. E nesse sentido, como é que nós vamos auxiliar no desenvolvimento das habilidades dos nossos alunos? Para tanto, observe no quadro que apresentamos uma possibilidade de resolução do problema. Então, junto aos professores ou os professores com relação aos seus alunos, eles têm a possibilidade de, quando pensar no currículo, pensar primeiramente o que é que o aluno já sabe ou o que é que o professor já sabe. Será que o professor ou o aluno tem interesse em aprofundar o conhecimento relacionado àquilo que está sendo discutido? Então, o que é que eles têm a curiosidade de saber? O que é que eles querem saber? E a maneira como o pedagogo pode fazer para que eles aprendam melhor? Qual metodologia utilizar, tanto da equipe pedagógica quanto dos próprios professores? Refletir, buscar soluções para os problemas, desenvolver atividades de maneira interdisciplinar, desenvolver atividades individuais por disciplina, por área de conhecimento. Voltando ao quadro, temos que entender que trabalhar as dúvidas apresentadas pelos professores de maneira colaborativa é uma das situações que vai contribuir para que se efetive na prática essa possibilidade. Então, o professor contribui com a formação quando ele contextualiza o conhecimento, quando ele confronta esse conhecimento com a prática, quando ele conhece e respeita a realidade do aluno, quando ele busca se capacitar para compreender
o aluno que está em sala de aula e, ao mesmo tempo, motivar, incentivar esse aluno a se tornar protagonista da sua própria vida, da sua formação, dos seus estudos em geral. Então, o trabalho no espaço escolar, ele pode ser organizado pensando em alguns eixos. Primeiro, compreender a vida escolar do aluno, compreender essa realidade. A partir dessa compreensão, organizar o trabalho, organizar o plano de ação a partir das necessidades individuais, coletivas, indicadas por essa reflexão. Importante sempre ter o apoio técnico-pedagógico da equipe gestora, da equipe pedagógica. Então, sempre um trabalho na qual todos participem, na qual todos estejam compromissados. E aí, a organização do próprio ambiente escolar para receber a família do aluno dentro da escola. Ainda contribuindo com essas necessidades, você também pode participar. Como a gestão pode se utilizar das definições curriculares para alcançar o bom desempenho dos alunos? Então, imagine você, integrante de uma equipe de gestores da escola, atuando na direção, junto à equipe pedagógica, atuando como professor no espaço escolar. E aí, então, como é que você pode contribuir para alcançar um bom desempenho dos alunos? Muitos professores dizem que o aluno não está motivado para desenvolver atividades dentro do espaço escolar. O que é que você acha que está faltando para que o aluno se sinta motivado para estudar? Porque a responsabilidade é sim dos profissionais da escola. Encaminhe suas contribuições, vou ficar aqui aguardando.
Agradeço a participação de vocês e isso enriquece a nossa aula. Pessoal de Teresópolis, lá no Rio de Janeiro, eles estão indicando que é importante, além da capacitação do professor, e provavelmente a capacitação do professor vai motivar esse professor a organizar, planejar as atividades em sala de aula, e assim as aulas serão mais inovadoras, contextualizadas, com temas e abordagens relevantes ao contexto do aluno. Olha que bacana! Então, conhecer a realidade do nosso aluno, motivar o nosso aluno a participar em sala de aula, e se as temáticas, mas o conteúdo não tem nada a ver, porque o conteúdo é fragmentado. Nós, profissionais, temos assim a capacidade de qualquer temática utilizada, tanto indicada pela BNCC, quanto aquelas que estão lá sendo trazidas pelo nosso aluno em sala de aula, qualquer temática, além de poder ser desenvolvida de maneira interdisciplinar, em forma de projeto, ou mesmo abordada dentro da sala de aula, quando contextualizada de maneira significativa, realmente o nosso aluno vai participar com muito entusiasmo, de uma maneira muito integrada, e isso vai contribuir para tanto para a aprendizagem do nosso aluno, como para a efetivação daquilo que está lá indicado no plano de ação. Plano de ação da escola, plano de ação do professor. E que bacana quando existe essa integração. Ao mesmo tempo, temos que pensar também, essa motivação deve favorecer, inclusive, o aluno voltar amanhã para essa rotina escolar. Então, se existe contextualização, se existe diferentes abordagens para uma mesma temática, essa rotina, ela é diferenciada. E é isso que favorece a motivação para a participação em sala de aula. Recapitulando o nosso estudo de hoje. Então, note que no primeiro momento, nós tratamos sobre o conceito de gestão educacional e gestão escolar. O que é que difere a gestão educacional da gestão escolar? E como é importante termos a compreensão do conceito daquilo que é tratado de maneira mais ampla, ou seja, a gestão educacional que envolve o compromisso do governo federal, do governo estadual, até chegar no município e aí no interior da escola, na qual se realiza a gestão escolar, que é compromisso de todos aqueles que estão integrados dentro desse espaço, com uma formação adequada, com responsabilidade e compromisso para que possa ser efetivado na prática aquilo que está lá nos documentos da escola. Então, se temos essa percepção da importância da capacitação, do compromisso, da participação, é importante também termos o compromisso de compreensão do contexto histórico. Como é que a educação vai sendo contextualizada, construída, reconstruída, ressignificada em diferentes épocas. Lembram-se das tendências pedagógicas? Ensino tradicional, escolanovista, tecnicista, construtivismo e, agora mais recente, uma pedagogia que valorize a criticidade, o compromisso social, a participação, a integração do aluno dentro do espaço escolar, motivação, criatividade, sensibilidade, ou seja, pensar numa educação que também favorece a humanização do nosso aluno. Então, a compreensão daquele ensino com coerção, um ensino tradicional, que muitas vezes existem lá várias situações do passado que estão lá presentes no ambiente escolar até os dias de hoje, não é verdade? Então, compreender o passado para ressignificar esse passado e apresentar para os nossos alunos novas possibilidades, até porque
o aluno da escola de hoje é diferente no seu comportamento, na sua avaliação, nos seus valores, daquilo que tínhamos no passado. Outra situação, gestão no atual contexto da educação brasileira. Compreendermos o nosso papel diante da gestão e, ao mesmo tempo, nos entendermos como cidadãos, porque nós também estamos lá integrados nessa sociedade, compreendendo as exigências políticas, sociais, familiares, e essas exigências elas vão se refletir na escola de diferentes maneiras, diferentes possibilidades. Assim, temos os documentos da escola, o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Curricular, que vão servir de instrumento para orientar a organização do trabalho na escola. Então, note que coube ao MEC revisar a formação docente a partir das exigências sociais, revisar o processo de avaliação da educação básica, pensando na qualidade do ensino, ao mesmo tempo articulando todo o trabalho da escola aquilo que vem indicado pela Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a BNCC. Nós temos um material de apoio que está indicado no fórum da nossa disciplina, tratando sobre a BNCC. É muito importante que você realize a leitura desse material, participe no fórum da disciplina, realize a leitura do material de apoio e dessa maneira estaremos também aprofundando o conteúdo que essa disciplina possibilita a você. Desejo a todos vocês êxito no trabalho a ser desenvolvido durante essa disciplina e as demais. É importante a participação em todas as atividades, todos os trabalhos indicados a vocês como complemento para a sua formação. E ficamos por aqui, teremos um próximo encontro muito em breve e espero que a partir desse encontro a Base Nacional Comum Curricular já faça parte desse novo contexto. É uma legislação atual que está aí para ser integrada ao trabalho da escola. Ela já está em pleno êxito atendendo educação infantil e ensino fundamental e proximamente ensino médio. Até breve, pessoal!